Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renomaru especial ACL, contando de tudo sobre a trajetória das equipes japonesas no campeonato continental mais importante da Ásia. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barbudinho na apresentação, comentários da lenda, Mr. Thiago em Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Salve, salve Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Voltamos com mais um Renomaru, o último dessa temporada sobre a CL, né? Voltamos aí para finalizar a CL, até com um pouquinho, não, né? Não com tanto delay, né, Elias? As semifinais, quartas e semis e final aconteceram em um curto espaço de tempo, né? O nosso último podcast foi sobre a CL. Foi o episódio número 393, lá no dia 13 de março, que nós falamos sobre a queda do Kobe, né? Também o Hiroshima também acabou sendo eliminado na ACL2. Então faltou quartas de final, semifinal e final. Elias, serei bem sincero com o nosso público aqui mais uma vez. Eu tenho certeza absoluta que ninguém tá nem aí pra análise de jogo no programa de hoje. Até porque não deu Japão. A final foi até improvável, eu acho que vai ser bem legal a gente falar sobre como se construiu esse caminho do Frontale até a final. O assunto do Marinos também é uma coisa que perdurou muito nos últimos dias. Disputa de técnico, aí o interino, e aí aquela expectativa de quem que seria o próximo técnico, e aí o resultado que veio não foi muito satisfatório para grande parte da torcida do Marinos, que está realmente muito apreensivo com o futuro a curto prazo da equipe. Né? E também tivemos essa equipe do Frontale que dá para dizer que chegou na final como talvez um franco atirador, né? Talvez não se imaginava até mais do que a equipe do Frontale, que o Marinos teria mais força e mais chance de chegar nessa final, mas o Frontale fez um excelente campeonato, correu por fora, sobre ser esse outsider, né? Esse underdog, né? Que também é um termo que se usa muito. E chegou numa final contra um Ali que também não era cotado para ser o grande finalista, né? Então uma final bem fora um pouquinho da curva que todo mundo está esperando, mas ainda assim um resultado interessante para ambas as equipes. Tem toda essa questão que envolve a Federação Asiática. Tem coisas pra gente pincelar no programa de hoje. Então, hoje, imagino, tá? E espero que a gente não esteja fazendo uma análise errada. Que talvez os resultados, as análises minuciosas não sejam o que o público que tá ouvindo a gente vai querer. Mas vamos passar por todos os jogos, vamos pincelar rapidamente cada um deles e vamos focar um pouco mais nos problemas, né, que essa ACL acabou tendo, toda essa polêmica que parece que é um assunto interminável, que é essa questão dos times árabes terem sim, né, um favorecimento dentro da Federação Asiática de Futebol, mas eu também gostaria de ponderar algumas coisas particulares aqui, que é o assunto que eu imagino que a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, mas durante o programa a gente vai comentando um pouquinho de cada. Certo, Elias? Certo, tinha esse acordo aí dos jogos finais serem na Arábia Saudita até 2029, né? Até 2029. Então, até 2029 teremos, sim, tudo menos campo neutro. Né? Então, eu acho que esse é o maior problema. O Bom Tempo até fez um vídeo curto para nossas redes sociais, todo mundo já deve ter visto, ou se você não viu, procure lá dentro do Instagram do Renomaru. E também temos no TikTok também agora, então, oficialmente estamos no TikTok, eu não sabia muito me mexer, aí o Elias, o Bom Tempo, agora tá ficando mais com essa parte aí, que os caras são mais inteirados que eu, principalmente o Bom Tempo, né, muito inteirado com as redes sociais. Criamos um monstro, hein, Elias? Criamos um monstro com as redes sociais aí, o Thiago Bom Tempo. Exatamente. E então o Bom Tempo tá cuidando dessa parte pra gente e tá fazendo muito legal essa questão dos vídeos aí. Então acompanhe o Rinomaru em todas as redes sociais, menos o Twitter, que infelizmente eu e Elias a gente não consegue manter uma constância. O Elias nem tenta, mas eu até tentei um pouco, mais difícil ter uma constância no Twitter, mas um dia eu volto lá no Twitter pra ser um pouquinho mais ativo. Elias, antes de falar sobre esse assunto, né? Vamos começar por esse assunto já, Elias. O que você acha dessa questão de ser até 29? Já está definido que realmente todos os jogos, as partes finais serão em jogos únicos e serão mantidos sempre jogando em solo árabe até 2029, Elias? Pelo jeito sim, né? Pelo jeito vai ficar esse acordo aí até daqui 3 anos. Por um lado é bom porque não tem toda aquela enrolação, né? Jogo único
nas Eu acho quartas, melhor, sinceramente. na Eu acho final melhor. não adianta muito. Mas se fosse para ser um campo neutro, tinha que ser um campo neutro mesmo, né? Sim. Então, eu penso assim, classificaram equipes das principais, o campo neutro então vai ser na Índia, sabe? Uhum. Mas Que nunca daí, vão querer fazer isso lá, né? que Não vão daí querer seria fazer isso. justo, sabe? Sim. O- Agora, por exemplo, é campo neutro entre aspas, porque várias equipes da Arábia Saudita se classificaram para Uhum. fase final, entendeu? É, não, Então, é complicado. ou ninguém dos Emirados passou, então vai para os Emirados. Ninguém do Japão passou, faz no Japão. Seria o mais justo, mas fazer o Sim. quê? O que eu acho complicado e eu fiquei pensando a tarde toda, tá? Eu não sou de fazer isso, Elias. E eu e Elias também não conversamos sobre isso. Então, mais uma vez, reitero, muitas coisas que eu e Elias conversamos que vai podcast é uma conversa extremamente franca, né? Porque a gente não fica debatendo que as pautas do podcast o dia inteiro. Hoje, praticamente, eu e Elias falamos 4 ou 5 frases um com o outro ali só e marcamos a hora de gravar o podcast devido à corrida do dia a dia. Só que assim, Elias, o que eu tava tentando esboçar na minha cabeça é que a situação hoje do futebol asiático no geral, ele claramente ele pontua mais pro lado dos times árabes, até porque é onde está o dinheiro, né? Isso é óbvio, isso é chover no molhado. Eu lembro que não faz muito tempo que nós fizemos um podcast falando sobre essa questão de mudanças de. Na verdade, todo ano de A série a gente fala. O primeiro episódio é sempre o que mudou de um ano para o outro, né? Então as regras estão sempre sendo adaptadas e sempre melhoradas, ou às vezes pioradas. Nunca tem um campeonato seguido do outro que é a mesma regra. Sempre alguma coisa mudou. E no vídeo do Bom Tempo, que ele falou sobre tudo que mudou nos últimos 20 anos, né? Desde final dos anos 2000, aí chega os anos 2010, vai até 2020, então as mudanças de regras sempre foram, não foram muito justas, claro, porque acaba indo para um lado a mais, um lado ou lado a menos. Mas o que eu imagino, tá, sem muita teoria da conspiração, é que como tudo na vida tem um fim, né? E a grana do futebol árabe, por mais que a grana do mundo árabe não tenha fim, eu acho que a bolha de investimento do futebol, ela tem um teto, assim como teve do futebol chinês, e teve um teto e acabou estourando esse teto e chegou uma hora que as coisas não tiveram o resultado que eles queriam. E se a gente sai do pressuposto que estão dando mais vozes para os times árabes, porque o interessante é que os times árabes vençam mais campeonatos, né, do continente até 2029. E mesmo assim você tem uma final que chega a duas equipes que não estavam cotadas para ser os grandes finalistas, isso já mostra que não só a grana e a canetada resolve o campo, né? Então, eu acho que o futebol respira nesse quesito, né? Nesse quesito. Dá pra gente reclamar que não é justo? Dá pra gente reclamar que não é justo. O problema é como tá sendo reclamado. Porque a verdade é o seguinte, Elias, fora o mundo alternativo do futebol, tá todo mundo cagando com o que vai acontecendo dentro da série. Tá todo mundo cagando. A mídia, você não vê grandes matérias sobre isso na ESPN, você não vê isso no Sport TV, você não vê isso no GE, você não vê em lugar nenhum falando sobre isso. É só a mídia alternativa. Aqui no Brasil que eu tô falando, tá? É claro que na mídia japonesa, quando você vai para um Twitter, você vai para um Threads, você vê uma galera um pouco mais fervorosa, você vê muitos falando, você vê a galera que trabalha com isso dando uma informação ou outra, mas tudo muito contido. E quando chega esse negócio aqui no Brasil, acontece aquilo que eu já falo, que eu não consigo ser fã, que é que a gente acaba misturando muito do jeito brasileiro em tudo, né? Então a gente é muito mais fervoroso, muito mais feroz, né, na maneira de falar, sabe? E Porão e acaba indo para fanático. aquele. Exatamente, a gente é um pouco mais fanático. E eu acho que a mídia alternativa que trabalha com o futebol japonês, infelizmente, ela parte também para um pouco o lado do fanatismo. O lado do fanatismo que eu falo abertamente hoje, mas eu não posso falar tudo que eu penso, porque aí eu até poderia cometer alguma gafe, acabaria sendo até um pouco deselegante, sabe? Com outras pessoas que também trabalham, que também fazem um trabalho sério com futebol japonês aqui no Brasil, e que tem também o direito de se expressar como quer, cada um faz aquilo que quer, ponto. Mas, uma coisa que cada vez mais eu falo, Elias, se você está no Hinomaru é porque você quer uma opinião mais ponderada,
né? Um pouco Mais mais neutra. profissional. Quero nem usar o termo profissional, porque você não ganha dinheiro com podcast, então você não é profissional, sabe? Então pode ter um pouco desse lado. Mas assim, existe um lado do profissionalismo, eles é formado nisso, bom tempo é formado Assim, nisso. é mais crua e realista, pronto. Eu acho que é mais realista. Eu acho que é um pouco mais realista, um pouco mais pé no chão, porque eu acho que tem muito dessa paixão, às vezes, em alguns portais que falam sobre futebol japonês, algumas pessoas que comentam nas redes sociais sobre futebol japonês. E eu acho que, às vezes, essa paixão ela atrapalha um pouco a visão. Né? Porque se a gente for para esse lado do é eles contra nós, ferrou. A gente não tem debate. Né? A gente vai achar que, então quer dizer, sabe uma coisa? O time japonês tem que mandar o time C pra CL, se pra passar de fase pra ganhar ali a premiação de passar de fase, acabou, e fazer um protesto, e acabou a CL pro japonês até virar isso. Poderia ser. Vai resolver alguma coisa? Eu acho que não. Tá? E o Frontale na final mostra que, apesar de tudo, o futebol japonês tem qualidade técnica, tem times sérios e tem condições em campo para vencer, né? É claro que vai ter uma preferência para os times árabes durante esse período, mas esse tempo vai passar, como a bolha do futebol chinês passou, sabe? E se talvez a Arábia Saudita não conseguir sediar uma Copa do Mundo, ou se os clubes uma hora cansarem de gastar dinheiro, ou simplesmente os grandes craques pararem de querer ir pro mundo árabe e você meio que gerar um campeonato inflado de jogadores B, que ganham o salário de jogadores A, mas eles não têm os recursos dos jogadores A, e chega uma hora que estagna ali o tamanho da que aquela série pode fazer, porque foi o que aconteceu com o futebol chinês. Chegou uma hora que os grandes acabaram decidindo não ir pro futebol chinês, até porque tem o fator seleção, né, tem o fator idade, que nem todo jogador de 20, 25 anos vai querer ir para um futebol emergente, né, ou um futebol que é onde a grana só que manda, então você acaba pegando uma hora o cara B que vai aproveitar aquela situação. Sei lá, o jogador B que joga muito bom no Brasil pode chegar na Arábia Saudita e não jogar tão bem. E mesmo assim ele vai chegar lá ganhando o salário de um Mané, sabe? Um Firmino, tá ligado? E esse cara não vai performar como um Firmino, um Mané, um CR7. Então vai chegar uma hora que os resultados não vão vir. Se tudo acontecer dessa forma que eu tô imaginando, tá? Eu tô aqui, imagineer, tá? Não é certeza que eu tô te falando. Pode chegar o ano que vem e os caras levarem sei lá, o Haaland, o Lewandowski, sabe? Levar os caras o Harry Kane, tá ligado? Esses caras que estão disponíveis, que são grandes nomes, mas já tem uma idade. Apesar que o Haaland não entra nessa equação porque ele é muito novo, mas a galera entendeu o que quis dizer. E essa galera chegar lá e não começa a não performar também, ou não querer ir pra lá. Então vai chegar uma hora que, por mais que a grana esteja no futebol árabe, talvez a falta de relevância do futebol árabe, assim como existe uma irrelevância do futebol asiático para boa parte do mundo, essa é uma verdade que a gente não pode mentir. A gente acha o futebol japonês maravilhoso, mas quem tá ouvindo consegue falar de futebol japonês com todo mundo que você conhece? Eu acho que não. Tem gente que só acompanha o futebol brasileiro e tá cagando pro futebol japonês. Tem gente que acompanha só a Premier League e tá cagando pro futebol árabe. Eu vejo, por exemplo, os números do futebol árabe. Hoje, por exemplo, canais que fazem o campeonato árabe. Os números são grandes, mas não são também, meu Deus do céu, de cabo, sabe? Daqui 20 anos todo mundo vai conhecer todos os times árabes. Não tem esses números ainda. Então, essa bolha, ela vai passar. E o futebol japonês, ele tem uma outra pretensão, que é uma pretensão que envolve desenvolver o futebol local a nível de hoje você ter jogadores de alto nível jogando fora do Japão, de ganhar uma Copa do Mundo, sabe? São pretensões que o Japão já passou por esse nível do futebol árabe, que já teve outros momentos de grana, que já passou também pelo lado do futebol chinês. Então, assim, quando a gente entra na retórica só de eles contra nós, eu acho que enfraquece muito a nossa discussão. Porque fica muito aquela briga de, como eles são maus, como eles são, né, como é injusto, né, nossa, não poderia ser assim, sabe? E aí acaba meio que ficando um bagulho meio birrento, sabe? E o que me mata por dentro, Elias, é quando eu vejo que quem tá de fora olha o futebol japonês e quem fala de futebol japonês como se a gente fosse vários adolescentes que gosta de anime, que gosta de cultura japonesa, e o futebol japonês é só mais um degrauzinho desse negócio, entendeu? E aqui no Rio do Mauro a gente já passou por isso. A gente já teve nosso momento de otaku, já teve nosso momento de maluco pro futebol japonês, onde só o futebol japonês prestava, a gente passou por toda essa parte. E eu vejo que tem muita gente que hoje fala sobre o futebol japonês que não passou disso, tá vivendo isso.
tá vivendo esse momento. E tá tudo bem. Tá tudo bem, pode viver isso à vontade, porque eu vivi, o Elias viveu, bom tempo deve ter vivido também na vida dele. O Rinomaru, os 2, 3 primeiros anos, eu acho que foi muito um pouco disso também, por minha parte. Então eu sempre falo pra todo mundo, ó, escuta Rinomaru, 2017 pra frente, pega os especiais, esquece os J-Leagues, esquece a seleção japonesa e vai pros especiais e vai vendo a gente mais pra frente. Porque a gente falou muita groselha, eu falei muita groselha, mas a gente faz tudo parte do aprendizado. Ninguém ensinou a gente a fazer isso aqui, né? O Elias teve um ensino teórico disso aqui, eu fui com a cara e a coragem e a gente foi desenvolvendo isso com o tempo, né? Então, o que eu gostaria de não ver cada vez menos das pessoas que falam sobre futebol japonês, cobrem futebol japonês, é menos, sabe, esse papo leviano de eles contra nós e mais informação concreta. Porque o que vai fazer o futebol japonês ser levado a sério, o futebol asiático ser levado a sério, é nós chegarmos com informação. Não com birra, não com, sabe, eufanismo, não com essa mania, que a gente tem uma mania, né? O brasileiro tem a mania do clubismo, né? E essa mania eu acho que ela faz muito mais mal para quem não conhece, não gosta ou não se interessa por futebol japonês do que o contrário. Então, eu acho que para esse assunto, a minha opinião sincera mesmo, sem querer diminuir, sem querer fazer pouco caso de ninguém que fala sobre o futebol japonês. Eu quero que vocês façam cada vez mais coisas diferentes, falam mais, que daqui 5 anos tenha 40 perfis a mais falando sobre futebol japonês, mas com um pouco menos desse negócio muito eufórico deles contra nós e um pouco mais de informação, porque eu acho que é aí que a gente vai ser levado a sério. Assim, isso tudo entrando numa análise, falando numa análise jornalística agora, Tiagão, isso é muito culpa do advento da internet, né? Porque antes da internet, ou na teoria do jornalismo, você tem a imparcialidade, certo? Só que Certo. com a internet, ela foi criando um nicho novo, cara, uma abordagem nova da apresentação jornalística com parcialidade, sabe? Porque daí, por exemplo, no jornalismo esportivo tem o setorista de tal clube, setorista da seleção não sei o que, na internet criou-se um novo jornalismo esportivo, que é o jornalismo parcial, cara, de torcedores que comentam sobre o seu time, sabe? Certo. E o brasileiro, isso é verdade, isso é verdade. E o brasileiro abraçou muito isso, sabe? Então, hoje a gente tem rádio disso, né? Temos rádios que só cobrem um time, né? Isso é muito comum, né? Deixou-se de lado o mito da imparcialidade jornalística para ter esse clubismo, para ter essa parcialidade. E na internet dificilmente tem um veículo assim que fale de uma forma imparcial, uma forma assim nua e crua, né? De alguma seleção, de algum clube, de algum campeonato inteiro. No máximo transmissão de jogo, sabe? Tem os canais dos clubes também, né? Que fazem tipo, o canal do Coxa no YouTube, o canal do Corinthians no YouTube, aí beleza. Mas é difícil ter um programa, por exemplo, podcast. Os podcasts que tem de programa esportivo de futebol, a maioria é tudo parcial, né? Então, essa visão nova que a internet trouxe acabou, entre aspas, contaminando o brasileiro. E como essas novas gerações elas já vêm com a internet inserida, né? Nós, por exemplo, nós pegamos a época de ouvir o jogo no radinho, né? Ouvir o futebol no radinho, os programas esportivos no radinho. Claro que tinha os da TV também, assistimos da TV, todos os programas clássicos. E essa galera nova que surgiu, ela já nasceu na internet, né? Então já está, entre aspas, contaminada com essa nova visão do jornalismo da internet, entendeu? É difícil você combater. Infelizmente é uma coisa que veio para ficar. Por isso é bem raro de encontrar programas como o próprio Rinomaru, né? Que fala de uma visão mais imparcial, de uma visão mais realista, né, das conversas de futebol, né? Não, é bem complicado, é muito difícil, né? Você combater isso. A gente tenta achar o meio termo, né? Porque é legal. Eu não acho de todo ruim, assim, algo não imparcial. Porque às vezes eu quero ver um negócio não 100%, né, imparcial, não mureteiro. Porque às vezes eu quero saber a opinião do cara aqui, né? Mas assim. Isso é bom porque a gente tem
pode escolher as várias visões, né? Se você quer uma coisa parcial, uma coisa doentia do torcedor, outro que só quer meter o louco, meter o pau em todo mundo. É legal você ter todas essas visões, sim, claro. Mas o problema é que, quando você fala assim, eu vou ouvir um podcast, um programa de rádio, sei lá o que for, uma transmissão imparcial, porque eu quero saber a opinião do cara que torce para o Curitiba. Eu quero que o cara que torce para o Corinthians. É uma coisa, porque ninguém vai falar que o trabalho do Curitiba não é sério. Né? Ninguém vai falar que o trabalho no Corinthians não é sério. Algum clube grande do Brasil, ou até os médios. Mas parece que a gente não passou dessa... Eu sinto que a gente não atravessou todas as barreiras da questão do futebol japonês. Muita gente vê o futebol japonês como algo que não é sério. Muitas vezes vê o futebol japonês, o futebol asiático como um todo, como um futebol de terceira ou quarta prateleira. Né? Muitas vezes, até com brincadeiras entre amigos, eu escutei assim, se você colocar hoje o Bangu para jogar J-League, o Bangu ganha a J-League? E, tipo assim, isso 2018, 2017, 2020, entendeu? Então, pra muita gente que não acompanha, que não conhece, que não tem interesse, a verdade é essa, nem todo mundo tem interesse. E nem todo mundo tem que ter interesse no futebol japonês, normal isso. Ou vai falar que todo mundo aqui assiste todos os campeonatos europeus. Ou tem algum que você não liga, né? Por exemplo, eu não ligo pro futebol, eu não ligo pra campeonato francês, eu não ligo pra campeonato português, né? Eu não gosto de liga suíça, eu tenho um monte de campeonato que eu não me interesso em. Nossa, hoje tem tal jogo aqui do campeonato português, Casa Pia e não sei, puta, eu tenho que ver. Não, entendeu? É normal, né? Cada um escolhe aquilo que quer consumir, né? Mas parece que quando a gente fala de futebol asiático, as pessoas não conseguem talvez desvencilhar o futebol da cultura brasileira. Exatamente. E a primeira coisa que você fala assim, eu gosto de futebol japonês, a primeira coisa que vai vir na cabeça da pessoa que conhece a cultura japonesa, mas não gosta essa coisa de otaku. Entendeu? Então parece que nós é um bando de adolescente falando sobre o negócio aqui, mas o legal é porque, entendeu? E não é assim, e não é essa visão que a gente tem que passar, entendeu? E é por isso que eu falo, eu acho que o trabalho que está sendo feito hoje, né, que a gente tem um monte de gente falando, comentando, discutindo sobre J-League, é maravilhoso, tá? Mas a gente não chegou no auge. Não pensem que nós estamos no auge daquilo que a gente tá muito longe ainda. Mas é claro, é muito melhor hoje do que como 2014, que tava há bom tempo falando, eu e Elias falando, tinha mais, sei lá, 2 perfis falando sobre um jogo de jogador, lembra da época das páginas de jogador? A página que só falava sobre o Honda, a página que só falava sobre o Nakamura, entendeu? A página que só falava de jogadores do passado, da geração de ouro. A gente passou dessa parte. Agora tá todo mundo falando sobre clubes. Pô, logo deve ter uma página aí falando sobre o Criação Shinjuku. Entendeu? Em português. Não vou me espantar. E não vai ser eu, tá? Que vai fazer essa página. Por mais que a família Criação já tenha me pedido fazer isso. Mas vai acontecer. Que você ter. Mas como que vai ter? Como é que vai acontecer? Como é que essa pessoa que vai estar responsável por passar uma informação vai passar essa informação? Será que ela vai passar direito? Ou será que a gente vai ser visto como um bando de bobo que está falando sobre um esporte menor ou de menos relevância? Então eu acho que eu espero que, se existe uma coisa que esse programa da CL, né, final dessa temporada, perdure, né, para os próximos meses, talvez fomentar essa discussão ou talvez esse pensamento. Né? O Hinomaru é meio chatão? O Hinomaru é meio chatão, é meio quadrado, já talvez um pouco velho para algumas pessoas que gostam de um bagulho mais dinâmico, mas é o jeito que a gente sabe fazer o negócio, entendeu? E fala para vocês, quem eu dou voz, quem o Elias dá voz aqui no podcast, que o cara que vem, fala, conversa com a gente, volta, o cara que vem e volta mais de uma vez, esse é o cara que a gente fala, pô, a gente não sabe se aquele cara tá falando exatamente tudo correto, mas a gente acredita que aquele trabalho é sério o suficiente para estar aqui. Então, se quem tá ouvindo esse podcast, que acompanha de tantos anos e volta, vocês podem ter certeza que enquanto a gente acreditar que o que a gente está fazendo é certo e da maneira mais imparcial e mais democrática possível, a gente vai fazer. O dia que eu vim aqui e a gente ficar 1 hora falando só sobre Gamba Osaka, o Elias vir aqui falar 1 hora só sobre o time do coração dele, então a gente para, recolhe o boné,
passa para a próxima geração e aí vocês se viram com aquilo que vai ter. Porque eu acho que não é o que o público do Hinomaru quer, né? Não quer só um negócio. A gente brinca, cada um tem seu clube, cada um tem suas preferências, mas a gente não quer esse negócio de coitadismo, né? O coitado do japonês que está sofrendo na mão da cimitarra maligna da Federação Asiática. Porque, porra, não é assim que a banda toca, né, Elias? E obrigado, viu? A gente ter começado o programa com isso, assim, tirou o peso das minhas costas, que eu espero de coração que quem esteja ouvindo entenda, tá? Que a gente não pode estar certo, mas que esse tipo de jornalismo muito, né, muito leviano, a longo prazo, a médio prazo, não vai fazer bem para nenhum de nós. E quando eu falo nenhum de nós, é todo o balaio de gato que envolve cada um que fala sobre futebol asiático, que quer alcançar um ouvinte novo, que quer alcançar um leitor novo. Se a gente não fazer esse trabalho direito agora, lá na frente a gente vai colher as coisas negativas desse trabalho aí. E você sabe que o futebol japonês está sendo mais levado a sério, que eu notei nitidamente que as brincadeiras diminuíram de uns anos para cá, o desdém diminuiu. Eu que estou sempre conversando com pessoas, falo do nosso trabalho do Hinomaru, o pessoal se interessa, eu falo para todo mundo, inclusive a gente já conseguiu um monte de ouvinte aí só, eu ficar divulgando por fora, quando eu ando de Uber, quando eu converso com as pessoas na rua, quando eu vou em alguma empresa, eu sempre estou comentando sobre o Hinomaru e o pessoal acha bacana, sabe? Não acha estranho, assim. E outra coisa que eu queria comentar também é que não só no Brasil, como no mundo, cara. Como o Thiagão sabe, acho que o pessoal do que Hinomaru não sabe, eu peguei uma mania da minha mãe, que a minha mãe tinha uma mania de assistir lives pelo mundo, sabe? Eu assistia live da rua de Budapeste, live de Londres, lives aqui das praias do Brasil, de Tóquio, do mundo inteiro, assim. E até hoje eu mandei um print lá no nosso grupo de conversa de um rapaz lá em Londres, no meio de Londres, andando com a camisa da seleção japonesa. E não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu vejo isso. Já vi várias vezes de pessoas lá em Londres, em Birmingham também, Manchester, andando com camisa da seleção japonesa. Já vi em Paris também. Já vi em várias lives da Europa, na Argentina também, em Buenos Aires, né? Então, o futebol japonês de fato cresceu e está sendo admirado aí pelo mundo, né? Porque tem feito aí boas campanhas em Copa, tem encarado aí uma boa vitalidade, seleções de bons níveis, inclusive na última Copa a gente sabe tudo o que aconteceu, né? Então, até o próprio Mitoma sendo destaque na Premier League, vários jogadores sendo destaques nas ligas, né? Então, o futebol japonês de fato ele tá se consolidando e caindo no gosto do povo. E isso é legal, né? Não, com certeza. E tem um outro detalhe que eu acho que, se nada que eu falei fez sentido para quem tá ouvindo, entenda o seguinte: cada vez que o Japão joga uma Copa do Mundo, a popularidade do futebol japonês ele cresce por um breve período. Mas capitalizar esse público que se interessou, que viu lá uma seleção japonesa, que viu um Mitoma jogar, que viu um Wataru Endo jogando no seu clube, né, que viu um campeonato escocês, que acabou em um jogo onde tem um jogador japonês, e o cara fala assim: poxa, eu acho que, legal isso aí, isso não é tão ruim como eu imaginei, né? Deixa eu pesquisar aqui alguma coisa sobre isso para mim conhecer um pouquinho mais. É muito fácil você perder esse entusiasta novo. É muito fácil você perder esse cara que teve uma leve curiosidade, aí ele joga num Twitter, vê uma galera falando umas groselhas, joga no YouTube, vê uma galera falando umas groselhas, então você perde esse cara, né? Você perde esse entusiasta, você perde essa pessoa que levemente se interessou, né? Então, eu acho que quanto mais sério foi o trabalho, com mais imparcialidade, mais informativo foi esse trabalho, mais você pega esse público novo e faz como a gente fez muitas vezes. A gente perdeu muito, muito público, com certeza, mas tenho certeza que muita gente escuta a gente aí, quantos relatos, né? Pessoas que escutam a gente há 5, 6, 7, 8, 9, 10, tantos anos, né? Desde o começo, alguns que nós conhecemos, tá com a gente desde o começo. E então é muito legal quando você consegue fazer isso, é muito satisfatório a sensação de, poxa, eu peguei um cara que não conhecia nada e hoje, né, ele acompanha a gente mais ou menos,
mas ele gostou, hoje ele tem uma outra visão, ele mudou de opinião, ele não acha mais o futebol japonês um negócio que não é sério, né? Ah, futebol, vocês jogam em campo de verdade, é campo society, é bola de verdade, o campo tem o tamanho normal, né? Sabe? Não tem mais essas perguntas sobre o futebol japonês. Então, a gente, para chegar nesse nível, não é fácil não, viu? Fazer as pessoas perderem um preconceito sobre uma liga diferente, uma liga alternativa, é muito difícil. Mas assim, para você perder esse cara é muito fácil. Então a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade. Eu acho que isso é a palavra mais importante. Uma coisa que eu queria te falar, Tiagão, é que 11 anos atrás, quando eu falava que a gente fazia cobertura de futebol japonês, as pessoas perguntavam mesmo: Nossa, como é que é isso? É igual o futebol daqui? É um futebol japonês específico? Como que é isso? Eu falo: Não. É futebol, só que da liga japonesa e da seleção japonesa, sabe? Nossa, é mesmo? Oh, que diferente, sabe? Então pra você ver como foi mudando a visão com os anos, era isso. Pois é, exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre os resultados das quartas, das semis, da Vamos! final, pra galera rapidamente? E começar com um detalhe, viu, Elias? Eu queria muito saber o que o time coreano ia fazer depois de ganhar do Vissel Kobe. E o resultado, Nossa, né, tadinha. contra o Al Hilal me deixou ainda mais perplexo com essa derrota 3-0 do Kobe, né, contra a equipe coreana, e depois eles foram lá e tomaram de 7, né, do Al Hilal. Então, algo não está certo com o Vissel Kobe, né, nesse jogo. Então, Algo não estava certo, né? algo não estava certo. Então, enfim, né, as coisas realmente não funcionaram. O jeito que o Kobe perde aquele jogo, e enfim, é um negócio que talvez eu nunca vou ter uma solução na minha cabeça. Eu revi o jogo das oitavas do Kobe e depois ver que o Argel meteu 7 ali no Gwangju, é um negócio, caramba, né? Enfim. Nas quartas de final, os sauditas deitaram, né, Tiagão? O Al Hilal, como você disse, meteu 7-0 no Gwangju. O Al Ahly meteu 3-0 no Buriram. E o Al Nassr meteu 4-1 no nosso Marinos, né? Que pouco pôde fazer nessa partida. E a única equipe do mundo árabe ali que se deu mal foi a equipe do Qatar, né? Que foi derrotada pelo Frontale na prorrogação. O jogo normal terminou em 2-2. E o Akizaka fez o terceiro gol ali na prorrogaçãozinha, né? Então, Marinos a gente já sabia que não teria uma vida muito longa devido a todos os problemas, tudo que vem acontecendo. Só que 4-1 achei um exagero, né? Mas faz parte, né? Não, o 4-1, assim, antes dos 40 minutos do primeiro tempo já estava 3-0, né? Um dos gols foi o zagueiro do Marino chutando, o zagueiro chutando para trás, a bola bate na trave e sobra. Depois o Mané com muita facilidade faz o segundo. Depois o Cristiano Ronaldo pega uma bola que o goleiro do Marinos rebateu para cima, ele pega e finaliza, né? Enfim, o Duran bobol japonês, né? Às vezes dá um bobol japonês. Foi uma bobol japonês. E um detalhe muito interessante, não sei se a gente comentou no último programa, talvez a gente comentou alguma coisa no último programa sobre J-League, né, que o Anderson Lopes falou a público, né, que, pô, se a gente não jogar a série, a gente vai ser humilhado, né, porque parece que o time não tá com a cabeça no lugar, e realmente não estava, né, então, o Watanabe foi lá e diminuiu ainda, com o assistente do Anderson Lopes, para diminuir um pouquinho o vexame que foi, e o Al Nassr passa o carro em cima de um Marinos que não entrou em campo, que jogou abaixo daquilo que se esperava, que tomou 2 gols e desistiu da partida, não tinha um desleixo assim técnico, um despreparo. O Marinos foi literalmente despreparado, né, para esse confronto. E assim, o que mais me salta os olhos de tudo isso é que uma semana depois, nem uma semana depois, o inquilino, né, o Kisnobo foi oficializado, né, como treinador do Marinos, né, Elias? Exato, né? O Patrick Snorbo, que é daquela geração, ainda da geração Postecoglou, né? Um dos últimos rabichos, por assim falar, que ficou de toda aquela comissão técnica australiana. Ele foi efetivado aí como treinador, ele estava como assistente enquanto o treinador inglês acabou saindo, né, Tiagão? Vamos ver como é que vai ser aí
a- ele no comando do Marinos. Acho que não vai ser muito diferente do que aconteceu com o Andy, com o Muscat, né, também. Ele que faz parte daquele time australiano de treinadores que são os súditos do Andy Sun. Agora eu fiquei pensando numa coisa, né? Ele foi efetivado. Será que ele foi efetivado mesmo para ser o treinador em definitivo? Ou foi efetivado para aquela suposta vinda do Andy Sun ao fim da Premier League para o Marinos de volta, né? Então, eu até veio uma luz, né? Pensei nisso, cara. Será? É claro que eles não falaram isso, né? Foi só oficializado como treinador, né? Como da equipe. Eu, sinceramente, ainda não vi nenhuma fonte que bata com outra sobre a questão de durabilidade desse contrato. Não sei se é contrato de 1 ano, se é contrato de 2 e tal. Com as próximas rodadas da J-League, a gente vai ter talvez uma noção melhor sobre isso. Só que assim, eu acho que a vinda, se manter ele, né, é uma questão tipo assim, ó, não tem ninguém melhor no mercado, todo Vamos mundo que aguardar. viria, vamos aguardar, porque todo mundo que viria vai vir um preço muito mais alto, e se for pra gastar dinheiro, eu acho que o Marino sabe que não pode mais errar. E é claro que por ser uma questão de J-League, é óbvio, né? Para mim é muito óbvio que o Marinos não vai cair de divisão, tá? Eu não pego muito ainda essa questão do Marinos cair de divisão. Eu acho que o máximo que pode acontecer é a equipe não sair das últimas colocações, depois acabar se salvando numa 15ª, 16ª colocação, que é um campeonato já horrível. Mas assim, rebaixamento eu ainda acho que é demais, e eu acho que com a equipe que tem, mesmo sem treinador, os jogadores vão rachar um caminho, né? Mas é um caminho muito mais complicado do que teria, porque o Marinos perde tempo, né? Sem ter um treinador de elite, a É, equipe não vai evoluir, e é isso aí, o Marinos vai só sobreviver, né? quanto mais tempo eles demorarem, maior vai ser a via sacra deles, né? Exatamente, Pra recuperar. exatamente. E o problema dessa via sacra ser complicada é que, daqui a um tempo vem uma equipe de fora, eu quero levar um jogador bom. Aí o jogador, poxa, aqui já não tá bem, né? Então quer saber de uma coisa? Vou embora. Então vem uma equipe e fala assim, ó, Anderson Lopes, quer vir? O Anderson fala, pô, quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Né? Vem um cara aí, pega uns 2, 3 jogadores, e aí complicou. Complicou o Marinos, porque se os jogadores não confiarem no projeto que o técnico está trazendo, ou no que a equipe pode lutar a médio curto prazo, o jogador vai embora. Nem a médio prazo. Se o Marinos para 2026 não tiver um projeto, todos os contratos que estão terminando, os jogadores vão falar assim: ó, eu quero muito mais dinheiro, ou eu vou para um outro clube, né? Para ter visibilidade. E provavelmente o Anderson Lopes tem essa visão. Tá, claro, o contrato dele é um contrato muito grande, é um cara também de extrema importância para o clube. A equipe não vai querer perder o Anderson Lopes tão fácil, mas assim, vai mantendo o Anderson Lopes sem um projeto na mão dele para você ver se ele não vai embora. Né? É um jogador de 31 anos. Né? Ele não pode ficar lutando por rebaixamento se ele quer lutar por. Sendo que ele é um dos principais artilheiros da J-League nos últimos anos. E Né? Não novo cabe. ainda. Exatamente, não cabe a ele ficar jogando para sair de rebaixamento. Entendeu? Ele pode mais, ele pode ser titular em 90% dos clubes da J-League, por exemplo. Né? E agora, com os destaques dele, ele pode simplesmente ser o quê? Contratado por um clube árabe. Né? Então, o Marinos tem que pensar nisso. Né? Imagino que o Marinos deva estar pensando, porque eu acho que se o Marinos pode ser tudo, mas não tem bobo trabalhando dentro da administração do Marinos. Pode ter gente incompetente, mas bobo não tem. Então eu imagino que o Marinos tem um plano. Eu espero que esse plano não seja, né, quer saber de uma coisa? Vamos dar aqui 2 anos de contrato pro Patrick Snobo e ele vai dar um jeito. Eu espero que, sinceramente, que não seja esse o plano, porque se for, aí é de um amadorismo extremamente complicado. É aquela velha história, né? E é igual o pessoal da Rockstar com o GTA V, né? Que já tá no osso ali o jogo. E Exatamente. ainda 12 anos no jogo. Né? Exatamente. Aí, sinceramente, não dá. Essa vitória fez com que o Al Nassr iria ser considerado disparado a equipe a ser batida no campeonato, né? Então, o próximo adversário que acabou sendo o Frontale teria que bater. Pelo lado do Frontale, o Frontale teve um jogo bem mais pegado contra o Al Sadd, né? E a equipe do Frontale jogou muito bem.
primeiro tempo, né, com o primeiro gol do Eriksen com o toque do Yanaga, depois teve o gol do Marcinho, teve um empate, né, o Paulo Otávio acertou um belíssimo chute ali, que empatando o jogo aos 9 minutos, então o primeiro gol foi aos 4 do Eriksen, depois teve um empate aos 9, depois o Marcinho virou aos 21 minutos, com a belíssima finalização do Marcinho também, que puxou a bola. E aí teve o empate da equipe do Alçade no segundo tempo, né? Com o Claudinho também fazendo uma boa finalização. E aí o jogo vai para prorrogação. E aí dá um desligue ali quando, né, na parte defensiva, que é onde, se não me engano, o Yamada consegue tirar a bola, dá um toque ali, e o Akizaka faz a finalização dentro da área, mata o jogo na prorrogação e a equipe do Frontale consegue uma possível vaga para a semifinal. Eu imagino que todo mundo estava de acordo que o Frontale chegando até a semifinal já estava de bom tamanho, porque o Frontale é uma equipe que está em construção, e aí pelo menos nós teríamos um time japonês, né, para disputar a possibilidade de chegar na final, mas com uma possibilidade bem mais remota, porque o Al Nassr passando um carro no Marinos. Obviamente a gente pensou que seria muito difícil esse Frontale parar o Al Nassr, e nós estávamos redondamente enganados, ainda bem, né, Elias? Eu sempre tô redondamente em tudo, né? Mas dessa vez eu estava redondamente enganado no resultado aí do Frontale. Fez uma partida de gente grande, jogou muito bem, apesar de ter levado alguns sustos defensivamente, né? Dar uma bobeirinha dali, uma daqui. Bolas na trave do Cristiano Ronaldo, do Mané teve mais uma outra lá. Mas o nosso goleirão estava muito inspirado nessa partida, né, Tiagão? Fez ali ótimas defesas. O Frontale também me surpreendeu porque não teve medo do Al Nassr e foi para cima. Tanto que fez os 3 gols na partida e poderia ter feito mais. Também é um time muito bem aplicado taticamente, né, Tiagão? Joga redondinho, sabe defender quando precisa, sabe atacar quando precisa também, e fez aí esse bom resultado indo para a final. Cristiano Ronaldo teve uma oportunidade de uma cobrança de falta ali no fim do jogo, mas não deu em nada também. E a equipe mais improvável do Japão, a gente falava, o favorito para ganhar, se for para um japonês ganhar, vai ser o Kobe, vai ser o Marinos, né? E nós estávamos ali fechando os olhos pro Frontale, que foi justamente a equipe finalista, né? E também do lado árabe nós também pecamos, né, Tiagão? Porque nós também não havíamos colocado o Al Ahly como um dos favoritos. E aí a gente pensou, não, vai ser o Al Hilal mesmo, ou o Al Nassr se ganhar aí até chegar até a final, né? E não foi isso, o Al Ahly meteu 3-1, jogando muito bem, deu um banho de bola na equipe do Al Hilal. Então poderia até ter sido 4, 5, quem diria, né? O Al Ahly jogando tão bem. E foi a final mais improvável aí na série, né, Tiagão? Mas o Frontale, se tivesse ganho, beleza, perdeu, beleza também, porque já tava de bom tamanho, né? Porque realmente nos surpreendeu até pelo jeito que começou, né? O campeonato. Não, isso é verdade. E ainda sobre essa semifinal do Al Hilal e o Al Ahly, pô, o que jogou o Mahrez foi um negócio inacreditável, né? Então você vê que, por mais que a gente voltou muitos olhos para a questão do Al Hilal, multicampeão, né? Equipe que vem sendo o calcanhar de Aquiles de muito clube japonês aí dentro da competição e tudo mais, foi engolido, né? Esse meio ofensivo, né? Que é o Mahrez, o Firmino e o Galeno, e na frente o Tio Tony, assim, o quarteto que fez ali o Al Hilal tremer literalmente ali, a pressão o jogo todo, soube jogar com a bola, não deixou a equipe do Al Hilal fazer pouquíssima coisa, tanto que teve apenas uma finalização correta no alvo nessa partida, então foi um jogo onde a equipe verde e branca não deu chances aí para a equipe azul e branca, porque realmente foi um belíssimo jogo. E ainda contra o jogo do Frontale contra o Al Nassr, ainda no finalzinho ali, teve a diminuição do jogo, né? Ficou 3-2. Eu falei, meu Deus, não é possível, né?
que vai acabar dando empate no finalzinho, a gente vai sofrer mais um jogo na prorrogação, e deu certo, a equipe conseguiu se organizar, o que você falou, o Cristiano Ronaldo ainda teve uma falta bem no finalzinho do jogo ainda, e mesmo assim o Frontale conseguiu se segurar na hora certa, conseguiu fazer substituições que mantiveram a qualidade defensiva da equipe, do meio campo, e isso foi muito importante aí contra ele chegar nessa final. E uma final que claramente eu percebi que nos perfis assim foi uma final meio que agridoce, né? Ah, legal, mas pô, não tem Cristiano Ronaldo, né? Não Muita gente tem não o Al sabia dessa Hilal. final, né? Então, pô, tipo assim, é uma final com cara de final. Claramente foi mais um campeonato aonde o melhor jogo não foi a final, né? Eu acho que as Hum, semifinais foram o auge dessa ACL, né? 24, pô. 25. Uhum. E os dois jogos foram muito bons de assistir, bacana demais. E aí a grande final, eu senti que deu aquela baixadinha assim do público e tudo mais assim, tal. Até a própria Disney barra ESPN não fizeram um grande alarde também com a final, que ia ser transmitida e tudo mais. Então, a final foi um pouquinho mais xoxa em questão de público, até porque foram finalistas um pouco diferente daquilo que se imaginavam, né? Surpresas. Todo mundo queria um Al Hilal versus Al Nassr, essa é a grande realidade, né? Então, legal, isso que eu falo pra vocês, né? Por mais que existe uma forçação de barra muito forte, né? E um afrouxamento, né, por parte dos responsáveis da Federação Asiática, no final das contas o que manda é o campo, né? E o campo deu que as melhores equipes para fazer essa final eram Frontale e Al Ahly. E assim, a final não foi boa, né? O Frontale de novo começou um pouco abaixo no começo do jogo, assim como aconteceu na semifinal. Eu acho que demorou demais para começar a querer morder um pouco mais a equipe saudita. Toma o gol do Galeno, belíssima finalização também com o toque do Firmino. E aos 42 minutos do segundo tempo, Firmino decide carregar a bola, puxar a bola para marcação, dá o cruzamento e o Casey finaliza de cabeça ali e tal, uma belíssima cabeçada que acabou não dando chance pro goleiro da equipe do Frontale. E esse resultado no primeiro tempo meio que mata, né? Eu imagino que matou um pouquinho ali o Frontale já volta pro segundo tempo, tá muito mais preocupado em não tomar o terceiro e fazer o primeiro para voltar pro jogo. O jogo vai adiantando, o Al Ahly vai cada vez mais tendo melhores chances de finalização, e quando o Frontale consegue dar uma equilibrada, né, dar uma equilibrada ali no meio campo e começa a pressionar um pouco mais, já tinha passado de 60 minutos, os principais jogadores como o Eriksen, o Ienaga acabaram sendo substituídos, e aí a equipe cai um pouquinho de qualidade ofensiva e aí meio que acaba o jogo, né? Você mata o que de melhor tinha o Frontale, os jogadores já cansados, resultado muito atrás, e infelizmente o Frontale fica com o vice-campeonato. Ah, mas foi bom demais aí esse vice, tá ótimo. Pra quem não esperava que fosse chegar até os quartos, tá bom, né? Tá no Não, grupo. sim, Ó. claro. E uma coisa que eu queria comentar com você, Tiagão, que realmente tá acontecendo, coisa que nós reparamos nas eliminatórias, é que a Arábia Saudita tem grana, chama os jogadores internacionais e tudo. E uma coisa que até o Roberto Mantini disse na época lá, é que apesar de ter todo esse sucesso midiático, né, grana e tudo mais, tá custando caro para a seleção da Arábia Saudita, porque você vê, por exemplo, o titular da seleção, Al Buraikan, era reserva no Al Ahly, sabe? Sim. Entendeu? Até o próprio Salem Al-Dassari deu uma baita de uma caída de nível, não tá jogando o que jogava antes. Vários jogadores da seleção da Arábia Saudita, principalmente do meio campo para frente, né, Tiagão? Estão amargando a reserva nos clubes, então existe uma grande chance do tiro sair pela culatra. Claro que a Arábia Saudita é 1000 vezes mais tradicional que a China, né? É uma das grandes forças do futebol asiático, mas a China pagou muito caro com isso, né? Com a seleção caindo bastante de nível, seus jogadores ficando no banco de reserva. Isso custou algumas classificações para a Copa do Mundo, e a Arábia Saudita não tá tendo uma vida nada tranquila nas eliminatórias também, né? Isso é verdade. Então você vê que muitas vezes até o dinheiro às vezes não traz o benefício da seleção, né? E para essas equipes, para esse
futebol árabe, a seleção é muito importante, né? Então, converter os resultados desses bons times em também uma boa nova geração, ou melhoria da geração atual, também é uma coisa que eu tenho certeza que os árabes querem também para eles também. Então, se isso não acontecer, não tiver uma melhora de jogadores locais para jogarem e serem exemplos e jogadores a serem seguidos fora do mundo árabe, eu tenho certeza que o projeto deles não estará completo se não acontecer, mas é muito difícil, né? Olha quanto tempo o Japão também está correndo atrás do seu World Class, né? Então, e não é fácil, né, ter esse World Class ou ter um grupo de World Class jogando nas principais equipes do mundo, então é muito complicado. E só para passar por uma informação, Elias, com o título, né, o Al-Ahly consegue o seu primeiro título, né, dentro da CL. Ele já tinha conseguido chegar na final em outras situações, né, e então consegue agora o seu primeiro título na temporada 24-25. Ele já tinha chegado 2 vezes antes nas semifinais, se não me engano, 86 e 2012. E então temos um novo campeão inédito, então, né, para a competição. Coisa boa. E o Frontale fica com o vice, né? Primeira vez que o Frontale chega no final, né? Então, que seja positivo. O trabalho do Hasebe é bem interessante, o Guto Hasebe. É um trabalho que deixa o torcedor um pouco mais tranquilo com essa questão, né, do Toronic e tudo mais. Então, é um trabalho que está começando e está começando bem, tá? Com uma equipe que tem muito a melhorar, se o investimento continuar, então as coisas vêm acontecendo. E só para finalizar, Elias, pra gente passar, aconteceu no último dia 16 do 8, 9 e 15, 16 do 4, as semifinais, né, da CL2, né, e o Cine FC ganhou do Lyon City, né, a equipe que eliminou Hiroshima. A trollada, né? A trollada, né, o Al Jassar venceu o Al Taiwan por 2-0, né? E antes disso, né? Os jogos aconteceram. E antes disso, né? Na verdade, eu falei os resultados ao contrário, né? Primeiro, o Al Taiwan perdeu o primeiro jogo por 1-0, né? Ganhou o jogo de 1-0 do Al Jassar. No primeiro jogo, o Lyon City venceu o Cine FC por 2-0. E aí, nos jogos de volta, né? O Al Jassar venceu por 2-0 e o Cine venceu por 1-0. Né? Então, as equipes que vão jogar a final, né, é o Lyon FC e o Al Jassar. E essa final vai acontecer no dia 18/5, às 9 horas da manhã. A gente pega essa grande final. Não vamos fazer um programa só para falar da final da CL2, mas provavelmente a gente comenta alguma coisa depois e algum Hinomaru possível. Provavelmente o Hinomaru J-League, os próximos, a gente dedica aí uns 3 segundos para falar do final a CL2 aí, que é interessante, é bacana, tem um formato legalzinho, tem algumas coisas que eu fico ainda meio confuso, né, mas no final das contas é um campeonato interessante para dar um pouco de visibilidade para as equipes que não estão literalmente, né, todos os anos lutando pelos seus campeonatos locais, mas tem um certo destaque, como aconteceu com Hiroshima, que infelizmente tinha tudo para chegar pelo menos à semifinal, mas acabou ficando pelo caminho. Se não fosse aí pelo grande vacilo, né? Uhum, poderia ser, né? E o mais interessante é que o Lyon City, né? Se for ver, ele vai ter uma certa vantagem nessa grande final, né? Mas, sinceramente, não dá pra dizer, porque até as semifinais foram muito parecidas, apesar que, sinceramente, o Lyon elimina uma equipe talvez um pouco mais complicada, né? Que é o Cine FC. Então, para mim, o Lyon por vencer 2-1 o primeiro jogo, 2-0 o primeiro jogo, perder só de 1-0 o segundo, passou aí com a questão do resultado. Eu acho que chega um pouquinho mais fortificado nessa grande final. Então, se desse Lyon City, eu acho que não vai ser nada muito fora do normal, não. E aí aconteceu de novo, Thiagão. Nossos palpites aí foram todos furados, né? Todas as equipes falou que iam passar, tinham chance de chegar na final, não chegaram. O Hiroshima não chegou porque teve aquele grande vacilo, né? Mas dentro de campo, Chonbuk rodou, Cine FC rodou, Tractor rodou, né? E tal, Lion City e o Sharia, né? Quem diria que o Sharia chegaria? Olha só que trocadilho, hein? Genial. Quem diria, né? E olhando aqui, Elias, a gente vai voltar a falar sobre a CL agora. Não vai demorar muito não, né? Porque já tem algumas datas definidas, né?
da Asian Champions League 25-26, já tem até as equipes que vão participar, obviamente. Tem equipes que vão jogar a CL2, então a gente logo volta, porque, se não me engano, no finalzinho de julho já começa ali algumas partidas a acontecer, estágio de preliminar e tudo mais, início das fases, então provavelmente daqui uns 2-3 meses voltamos a falar um pouquinho mais sobre a CL e dos times japoneses que vão jogar a próxima edição, que, se eu não me engano, a próxima edição vai ser a edição de número 22 do torneio mais importante de continental aí dentro do futebol asiático. Uhum. E uma coisa que eu queria falar pro pessoal é: não fiquem achando que foi injusto. Foi injusto porque Frontale perdeu porque era na Arábia. Não foi injusto porque, como a gente falou, o Al-Ahly também não era um dos favoritos, né? Então, não fique com esse pensamento, galera. Fiquem sossegados. E por enquanto a gente vai ter que ver como é que fica a questão fora do campo. A gente vai, claro, ficar sempre apurando aí tudo que acontece na questão política da Federação Asiática, mas a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque o momento não é propício para as equipes japonesas, como não está sendo propício para as equipes coreanas, enfim, e todo mundo vai ter que correr um pouquinho atrás disso no campo, porque por fora dele, infelizmente, é onde a grana vai, e agora o dinheiro aponta para o mundo árabe mais uma vez, e teríamos que ter paciência para tentar imaginar que, pelo menos, apesar de puxar um pouco mais a sardinha para eles nesse momento, que pelo menos sejam justos todas as sanções que vai ter, porque o futebol, a federação tem que ver todas as federações, né? E em ano de Copa do Mundo tem que ver todas as federações mesmo, principalmente aquelas que vão jogar a Copa do Mundo. Então, nesse momento a gente imagina que aquilo que foi resolvido, né, para os próximos anos, leva em consideração também que tem uma Coreia do Sul que joga, né, muitas vezes a Copa do Mundo quase todos os anos, Japão, Austrália, né, tudo aquilo que envolve, apesar que eu sempre fico meio perdido. A Austrália deve ter um pouquinho de voz ativa na Federação Asiática, mesmo que inicialmente eles não sejam asiáticos, né, mas como joga, imagino que o direito seja o mesmo, né, Elias, mas... como a Austrália não vem uma crescente muito grande, imagino que a situação da Austrália em questão de ter voz dentro da federação seja muito parecida com o que acontece com a Coreia em alguns momentos assim, né, que não ganha tanto, então acaba tendo uma voz um pouquinho mais baixa nesses debates, mas qualquer novidade a gente traz aí num futuro podcast. Certo, Elias? Sim, senhor, Mr. Thiagão. Estamos semana que vem? Até semana que vem, forte abraço para vocês, valeu, tamo junto, e até o próximo número podcast, e até o teu próximo campeonato da CL no meio do ano. É isso aí, galerinha, muito obrigado, voltamos na semana que vem com mais futebol japonês e Hinomaru, levando o melhor futebol japonês para vocês. Valeu, galera, até mais, tchau. Valeu, forte abraço, tchau, tchau. Sayonara.